Conforme maior for a experiência e a emoção, maior será o resultado esperado. Salve, salve! Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre algumas pedras no caminho que a gente sempre vai ter que enfrentar. Eu falei uma frase no início desse vídeo, relacionada à experiência, relacionada à mudança. Só que, grande parte das vezes, a terapia, ela costuma ser baseada em pequenos passos, feitos de forma consistente, para que se haja, para que se crie um momentum e a pessoa acredite que as mudanças maiores podem acontecer também. Eu tô falando isso porque eu acredito que isso se relaciona, de certa forma, ao desejo de que muitas pessoas têm de viver um pouco mais de acordo com aquilo que acreditam. Eu fiz até um stories hoje sobre isso, mas eu vou contar uma história para vocês. Esses dias eu comprei um fone de ouvido e ele chegou, só que eu decidi que eu não ia ficar com ele. Então eu tinha que devolver. E aí ontem eu fui nos Correios fazer esse processo de devolução, guiado pela empresa de devolução. E aí eu cheguei lá com o meu produtinho, né, com o fone, e a empresa de devolução, ela selecionou um tipo de devolução, mini envios, esse era o nome. E aí tinha uma senhorinha que me recebeu, pediu o meu código, eu dei, e aí ela no fim, ela mediu a caixinha, né, do fone e falou assim, ó, essa caixinha, ela não pode ser enviada pelos mini correios, pelos mini envios, né? Aí eu pensei assim, tipo, eu acho que essa senhora não tá bem certa, mas eu não vou discutir com ela, né? Ela deve entender do que tá falando, porque a caixa tinha 4 centímetros e o mini envios é até 4 centímetros, então é o tamanho exato. E aí ela disse pra mim o seguinte, olha, tu vai ter que falar com esse remetente, né, e pedir para eles trocarem o modelo do envio para PAC, um outro tipo que é abordável um tamanho maior. Nesse momento que ela falou isso, eu entendi que ela não ia me ajudar. E ela não ia resolver meu problema. Só que eu tinha uma certa noção, eu acreditava que, tipo, não, a empresa de devolução, ela deve estar certa, ela não deve ter errado nisso. Então o que eu fiz? Isso foi muito instantâneo. Eu agradeci a senhora, não, obrigado senhora, e fui embora. E eu fui direto para outra agência dos Correios, né? Eu precisava de uma segunda opinião. E aí, cheguei lá, eu contei essa história pro atendente lá, e ele mediu a caixa, e ele falou assim, não, pode ser enviado sim. E eu já falei, ó, né, eu não tava tão errado assim. Aí ele até me ajudou, né? Ele falou o seguinte pra mim, tu vai aqui na gráfica do lado, tu vai comprar um papel marrom, vai colocar o papel marrom, e assim tu consegue enviar. Aí foi o que eu fiz, fui ali, botei o papel. Quando eu voltei, eu fui atendido por uma outra atendente. Já tava embaladinho, né, o fone de ouvido e tal. Aí eu só falei que era devolução, entreguei pra ela o fone e ela não me perguntou nada. E ela só fez o processo de forma natural, não tivesse nenhum problema e tal. E aí eu tirei daí desse vídeo, assim, de que alguns caminhos vão estar fechados. E o que a gente pode fazer sobre isso, sabe? Eu podia discutir com a senhora, né? Podia, mas não ia resolver. Eu tenho certeza que não ia adiantar nada. Algumas vezes a gente só precisa desviar das pedras que vão acontecer na vida, ao invés de ficar batendo de frente, porque tem um desgaste, né? O quanto, não sei se era meu estado de espírito, vamos colocar assim naquele momento, mas o quanto que eu ia deixar aquilo, tirar minha paz, sabe? Não, eu não ia deixar. Instantaneamente eu pensei, eu preciso de uma segunda opinião. Outro parênteses, era o último dia da devolução. E eu acreditava que a empresa, né, não ia ter feito algo errado, de certa forma, ou falava nas especificações assim, fones de ouvido é embalado até no máximo 4 centímetros. Eu acho que às vezes a gente precisa calcular um pouco o custo que a gente vai ter em querer atravessar, né, certos caminhos. Talvez se questionar também, será que não existem caminhos mais fáceis? Talvez seja sobre isso também.